Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, faço parte do CPES e hoje nós vamos mostrar um preparado da Coreia Natural Farming que ele é muito inteligente, assim, é um preparado que, do nosso ponto de vista, é uma ideia genial do professor Cho, fundador da Coreia Natural Farming, que é o suco fermentado de planta, né? Você escolhe uma planta, pode ser uma erva que cresce no seu quintal. Qual que é a característica principal? Ela tem que estar bonita, os brotos dela têm que estar vigoroso. E isso indica o quê? Que a planta está saudável, que ela tem todos os nutrientes que ela precisa para crescer. E é nesses nutrientes que a gente está de olho. Então a ideia é essa. Então a gente escolheu aqui uma crotalária, uma crotalária espontânea que cresce aqui, pode ser qualquer planta que você tenha crescendo vigorosa. Pode ser trapoeraba, picão roxo, o margaridão, que o margaridão é um solubilizador de fósforo, então vai ter muito fósforo nele. Qualquer planta, você pega os brotos e ela esteja vigorosa, porque a ideia da Coreia Natural Farming é que o agricultor ele precisa ter acesso fácil aos materiais, ele não precisa comprar nada. Então aquilo está de fácil acesso. No nosso caso aqui, a crotalária. Nós coletamos ela antes do sol nascer, essa é a regra básica para fazer o suco fermentado de planta. Antes do sol nascer, você vai no campo e coleta, então lá pelas 5 da manhã, 4h30, antes do sol nascer, você coleta as plantas, os brotos vigorosos. E agora a gente picota esses brotos aqui num tamanho de 2 centímetros, então é isso aqui, ó. E a gente vai pesar, picotamos, a proporção, aqui está a balança, a gente vai tarar ela com essa bacia, então a gente tarou a balança aqui, picotou as folhas, vai colocando aqui dentro. Num tamanho mais ou menos de 2 centímetros, porque assim facilita o acesso do açúcar para o interior aqui das células, né? Bom pessoal, então aqui deu 1 quilo de planta e a proporção é 1 quilo dos brotos e 1 quilo de açúcar mascavo. Ah, um detalhe, nós coletamos antes do sol nascer, porque as plantas geralmente têm um pouco de orvalho, significa assim, ela está no máximo de turgescência, assim, tem muita água dentro dos tecidos. E que nós precisamos é que essa água saia e arraste com ela os nutrientes. E para fazer isso, a gente vai usar açúcar. A recomendação é que seja açúcar mascavo. Não serve melaço, nada líquido, é só isso. 1 quilo de folha, 1 quilo de açúcar mascavo. Ah, pode usar açúcar cristal? A gente já fez experiência com açúcar cristal orgânico, mas a gente não tem dados conclusivos ainda. Você pode experimentar e comparar. Vou fazer um talhão aqui das minhas hortaliças, extraindo com açúcar mascavo, e o outro talhão extraindo com açúcar cristal orgânico. Faço 3 repetições e observa. Porque para ver se tem diferença, porque 1 quilo de açúcar mascavo, dependendo, ele varia de 9 a 16 reais. E 1 quilo de açúcar cristal orgânico está em faixa de 4, 5 reais. Então a gente vai usar açúcar mascavo, comum, não é orgânico, né? E agora a gente vai misturar com as folhas e, de preferência, você procura um vidro que ele seja mais alto do que largo. Para poder ter essa... A gente vai pressionar agora aqui e o líquido descer assim, né? Tem uma coluna que vai arrastar. O açúcar vai entrar em contato com os tecidos e vai provocar uma osmose, assim. Vou fazer uma pressão succionando, chupando toda a seiva que está dentro das folhas. Então aqui já tem 1 quilo de açúcar e 1 quilo de folha. Agora é só misturar bem. Pode ser uma bacia um pouco maior também, que facilita, né, misturar. E agora, ó, um vidro limpo, a gente começa a colocar e compactar. Apertar bem, coloca uma camada de folhas e vai apertando com a mão assim. Tem que ficar sem ar aqui, para caber bastante folha. No final
vai sobrar um pouco de açúcar. Isso é bom, que ele vai uma camada por cima assim, ó, e o açúcar vai descendo quando ele fica molhado assim, né, com a seiva, e vai acumular aqui um melado assim. Vai diminuir muito o volume das folhas e vai acumular um melado, um líquido. Aí você inverte ele num funil com uma peneira e drena esse líquido. E não espreme, é um detalhe importante. Você deixa de um dia para o outro, depois, mas não pode querer espremer para tirar o que está preso ali. O que você pode fazer depois é uma extração com vinagre naquilo que restou, faz uma extração com vinagre e depois joga o resto de folhas no composto, na linha de árvores, mas não espreme no final. Então aqui, ó, tá bem compacto. Então nós terminamos aqui de apertar bem. Por último foi uma camada de açúcar. Você também pode colocar uma, duas camadas de açúcar assim, e aí a água, a seiva vai descendo e vai aumentando aquela concentração de açúcar na seiva, e isso exerce uma pressão para tirar os líquidos dos brotos. Agora, a gente tem várias opções, tem que colocar um peso aqui. Então você pode colocar um plástico aqui assim, colocar uma pedra. O que a gente prefere, que ainda dá para fechar, pode ser um saco de areia, um pouco de sal. Isso aqui é sal, depois a gente vai reutilizar. É melhor colocar alguma coisa sólida que ocupa ali do que um líquido, né, que se vazar, estraga aqui o processo. Então a gente coloca esse peso aqui em cima, que vai exercer um peso e ajudar na extração da seiva, né? E pronto. Não precisa apertar, é só deixar a boca encaixada e tá pronto. Quando daqui você vai observando, 3 dias, 4 dias, uma semana, já vai ter extraído completamente o líquido. Então isso aqui vai diminuir quase pela metade e vai ficar o líquido boiando aqui. As folhas vão ficar boiando, o líquido vai ficar no fundo. Para extrair, você arruma um funil, uma bacia, coloca e vai extrair. Deixa assim de um dia para o outro. Não pode espremer. É a regra do professor lá nos livros de Korea Natural Farming. Não espreme. Deixa por gravidade o líquido descer. Aí, e qual que é a ideia central desse trabalho? Se você tem plantio de tomate, é bom que você use uma planta que seria mais próxima do tomateiro. Por quê? Porque o equilíbrio de nutrientes vai estar próximo do tomateiro. Então no cerrado nós temos lobeira, que é como se fosse um tomatão, né? Da mesma família do tomate. Então se a gente fizer isso com os brotos da lobeira, o equilíbrio de nutrientes vai estar mais próximo do tomateiro do que usar uma leguminosa, que é outra família. Então quando você planta morango e deu aquela sobra de morangos, que é o resto, que você não consegue vender, faz um fermentado com os morangos e aplica, porque já está no equilíbrio. Uma coisa que eles dizem, por exemplo, a gente usa muitas vezes torta de mamona. O equilíbrio que está na torta de mamona, que é um insumo aí normal na agricultura orgânica, é o equilíbrio que tem na mamona. Então a torta, ela funciona quando a gente usa outras plantas? Funciona. Mas o equilíbrio de nutrientes está próximo da mamona. Então ela vai funcionar muito bem na mamona. Funciona se a gente põe na jabuticaba, na banana, porque tem nitrogênio, potássio. Então a ideia é essa. As plantas mais assemelhadas vão dar uma resposta melhor, porque já tem um balanço de nutrientes. Porque é muito difícil a gente achar que aplicando nutrientes solúveis, né, aplicando aí sulfato de magnésio, manganês, molibdato como fonte de molibdênio, que a gente vai conseguir equilibrar os nutrientes do solo. É muito difícil estabelecer esse equilíbrio. Mas dessa forma, já está pronto na natureza esses micronutrientes. Eles já estão numa forma orgânica, já estão quelatizados, já estão numa forma prontamente assimilável para as plantas. Então agora a gente mistura ele na proporção de 1 para 1000, quando vai pôr na bomba costal, aí pega lá, que nós já mostramos, extração do cálcio e fósforo de ossos, extração do cálcio em casca de ovo, todos eles 1 para 1000. Então se eu ponho 10 litros na bomba, é 10 ml de suco fermentado, 10 ml da extração do osso, 10 ml da extração do ovo. Põe em 10 litros e aplica. Você pode também fazer essa diluição numa caixa d'água e regar as plantas no solo também. Pode pôr na fertirrigação, se você quiser, na diluição de 1 para 1000. E aí você vai ter esse efeito que as plantas vão absorver na forma orgânica
pequenas quantidades, que é assim que acontece na natureza. Os micro-organismos estão trabalhando ali, liberando ppms ali de micronutrientes, de nutrientes, o tempo inteiro. Então, isso você pode usar também, por exemplo, você vai fazer um xarope de guaco. Pega as folhas do guaco, faz tudo isso aqui, vai dar uma quantidade enorme de xarope. Se a planta é comestível, a crotalária não é comestível. Mas se você fez isso com uma planta comestível, aquele fermentado você pode tomar. Você fez isso com tomate, com morango, é um fermentado. Então, com folha de guaco, você transformou aquilo num xarope, né? Todo mundo não usa guaco para fazer xarope. Então, com plantas comestíveis, você pode até tomar. Eu acho. E outra, tem tempo de prateleira. Você extraiu, aí você deixa num lugar abrigado do sol, num lugar fresco. Tudo que nós mostramos aí até agora, que é suco fermentado, extração do osso, extração do ovo. Depois que você coou, aquilo você pode guardar vários meses na prateleira e ir usando, fazendo uma aplicação semanal. Um detalhe importante, todos os preparados que fizer, o dia da extração, coloca aqui para você observar, né? Então você vai deixar isso aqui 7 dias, então eu sei que dia 29 de outubro, que é hoje, eu fiz a extração. Então é importante a gente colocar uma etiqueta em todos os preparados, então eu ponho uma etiqueta aqui, tá? Para saber quando foi feito e quando que eu tenho que fazer a extração. Você pode irrigar no solo, diluindo 1 para 1000. Então você pega uma caixa d'água de 500 litros, aí dilui aí 1 para 1000 a casca do ovo, 1 para 1000 do osso, 1 para 1000 o suco fermentado. E rega as suas plantas. Principalmente quem tem planta em vaso, né, em apartamento, ou mesmo no campo aqui. Vai dar um efeito muito grande. Nós até agora, nós fizemos pulverizações foliares. E eu vejo que deu um efeito muito bom. Então, eu acho que a ideia fundamental do professor Cho e do filho Yosan Cho é isso. Coisas de fácil acesso para os agricultores, acessível, e tem um paralelo muito próximo da agricultura sintrópica, que é o mesmo princípio que Ernst usa, você olhar a natureza, entender os processos e trabalhar a favor da natureza. Num dos próximos vídeos a gente vai mostrar o coração da Coreia Natural Farming, que é multiplicar os micro-organismos que tem nas matas, a gente multiplicar eles e trazer de volta para os nossos solos. Então, até o próximo vídeo, pessoal.